Pastor Alexandre, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Deus abençoe. O prazer é todo nosso, é uma alegria sempre estar aqui com vocês, compartilhando dessa temática que é tão fascinante e que cada vez, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, que é a história do povo judeu, né? E tudo aquilo que ele legou, esse povo legou à humanidade, e cabe a nós agora, como Igreja do Senhor Jesus, retribuir de forma muito específica, sendo gratos por tudo que Ele nos deu, nos legou, como a Bíblia, a palavra de Deus, os profetas, os reis, os apóstolos e, sobretudo, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Muito bem. Pastor Alexandre, antes de nós entrarmos diretamente no assunto do programa de hoje, nós estamos aqui com o livro do Pastor Alexandre, Israel, a Igreja e o Mundo. 2 segundinhos, pastor, para falar a respeito desse livro, para aqueles que não assistiram o programa anterior. Tá? Então, o pastor Alexandre só vai falar rapidamente sobre este livro, mas você pode aí assistir um programa dedicado, exclusivo, né, que nós gravamos com o pastor Alexandre, onde ele fala com um pouco mais de detalhe a respeito desse livro. Que vem a ser Israel, a Igreja e o Mundo, pastor Alexandre. Eu gostaria de resumir numa frase do Soren Kierkegaard, que ele diz: a vida deve ser vivida para frente, mas ela só pode ser entendida para trás. E é isso que eu procurei fazer. Ir para os registros bíblicos, trabalhar na história bíblica, na fonte da palavra de Deus, mas com uma perspectiva profética para o futuro, envolvendo a nação de Israel, as nações como um todo e a igreja. E traçando esses paralelos, lançar luz, né, sobre essa temática que é tão importante para nós que amamos a Deus, a sua palavra, servimos a Jesus e estamos aqui para compreender os tempos e ser uma bênção na nossa geração. Muito bem. O livro Israel, a Igreja e o Mundo, do pastor Alexandre Dutra, você pode adquiri-lo conosco no Instituto Tzadik, pela editora Davar, através dos nossos contatos e também através dos contatos do pastor Alexandre também. Você pode fazê-lo de igual modo, né? Os contatos do pastor Alexandre estão dispostos aqui também e você pode adquirir essa literatura que nós fortemente recomendamos para você. Pastor Alexandre, o que significa a sigla AIMI? AIMI? Gostaria que você falasse um pouquinho da história, né? Quando começa esta organização que aqui no Brasil, né, nós conhecemos por Amigos de Sião. É uma tentativa de traduzir International Jewish Board Mission, que é o nome em inglês, que começou nos Estados Unidos com o Dr. Jacob Gartenhaus. Então, Associação Internacional de Missões, Testemunho ao Povo Judeu, ao povo de Israel. E isso começa em que ano? No Brasil, em 1967, mas algumas décadas antes, nos Estados Unidos, o pastor Thomas Gilmer, a dona Linda, tiveram chamados na sua infância para o ministério, para serem enviados para um outro país que Deus colocou no coração, tanto do pastor Thomas quanto da dona Linda, ser o Brasil. E eles se encontraram na universidade, eles tinham em comum algo que os unia, que era o amor pelos judeus. E aí, então, quando eles se conheceram na universidade, se preparando para serem enviados, né, para começar igrejas em um outro país, eles, então, decidiram, e Deus orientou e confirmou, que seria para o Brasil. E conhecendo o Dr. Jacob Gartenhaus, que palestrou na universidade, que tinha justamente esse ministério, então eles se alinharam e foram enviados, né, por essa organização para o Brasil, com a nobre tarefa de espalhar o Evangelho do Senhor Jesus, começando igrejas, né, aqui na cidade de São Paulo. E são várias igrejas que a família Gilmer implantou no Brasil nesses mais de 50 anos. E também começaram o ministério Amigos de Sião, que é o que eles faziam lá nos Estados Unidos, fizeram na universidade, faziam em igrejas, que era encontro daqueles crentes em Jesus, evangélicos, nascidos de novo, para orar pela paz de Jerusalém, compartilhar alguma notícia, né? E também ter ali um breve estudo falando da cultura, dos costumes, das profecias envolvendo o povo judeu e, claro,
acompanhando os noticiários, né, sobre a nação de Israel, que sempre esteve nos noticiários, seja nos jornais impressos, seja nas canais de notícias na televisão ou no rádio e agora na internet. Então, quando eles vieram para o Brasil, eles fizeram isso nas igrejas aqui, começaram os encontros dos amigos de Sião, por isso que tem esse nome, que é o nome mais conhecido, é o grupo Amigos de Sião. Tanto é que nós temos 3 compromissos. Se você quer ser um amigo de Sião, existem 3 compromissos para ser um amigo de Sião. Posso falar? Pode falar. Mas eu vou falar lendo a Bíblia. O primeiro compromisso é orar pela paz de Jerusalém. Lá no Salmo 122, fala justamente sobre isso. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Esse é o primeiro compromisso. Orar todo dia nas suas orações devocionais, na sua oração na refeição, qualquer oração que você faça durante o dia, que você inclua a paz de Jerusalém. Estamos falando sobre o Sar Shalom, o príncipe da paz do Senhor Jesus. O segundo compromisso é defender Israel ao direito da sua capital eterna, unificada e indivisível, que é Jerusalém. Por isso que o profeta Isaías diz: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Profeta Isaías, capítulo 62, versículo 1. E o profeta Jeremias, capítulo 3, bem no início, nós temos aqui no versículo 17, o terceiro compromisso, que eu vou ler aqui para vocês. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações, olha que maravilha, se ajuntarão a ela em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Bom, orar, defender e compartilhar que o Rei Eterno é o que traz a paz, é o que salva Israel e através dele estabelece o seu reino, o seu governo no mundo todo. Muito bem. E, pastor Alexandre, a partir desses 3 princípios, né, esses 3 pilares, o Amigos de Sião vai desenvolver aí algumas atividades práticas, né? Qual que é esses trabalhos, né, que o Amigos de Sião faz aí juntamente com a igreja, juntamente com a comunidade judaica, né? Mesmo a comunidade judaica não messiânica, o Amigos de Sião tem uma participação muito efetiva, né? Eu gostaria até que o pastor Alexandre citasse aí alguns eventos, né, de autoridades judaicas, israelenses, quando vêm aqui ao Brasil. Quais são os desdobramentos desses pilares do Amigos de Sião de uma forma prática, feito aqui no Brasil, em São Paulo? Os nossos ministérios sempre vão procurar trazer, né, para as pessoas, levar o cristão a não ser um antissemita, ou a amar, né, ao contrário, a amar, ser um filo-israelita, né, amar os judeus no seu testemunho de salvação, de gratidão por tudo que eles nos deram. Também batalhar na questão da gente incluir Israel nas nossas orações para a salvação, um testemunho de ajuda, de socorro, de estendermos as mãos também. Também esclarecendo, ensinando e escrevendo, por isso artigos, por isso livros, por isso conferências nas igrejas, para trazer à igreja a compreensão da nossa ligação com Israel, né? A nossa origem é Jerusalém, não é Atenas e nem Roma, é Jerusalém. A nossa ligação é com o povo judeu. O nosso Salvador é judeu, nascido de uma virgem judia, morreu, foi sepultado e ressuscitou como judeu, e como judeu ainda retornará. Então é um trabalho de conscientização, é uma agenda que trabalha justamente em conscientizar, em esclarecer, em equipar, para que cada crente nascido de novo possa entender qual é o plano de Deus para essa nação e estarmos engajados e fazermos parte dessa obra tão maravilhosa que é a obra do Senhor para a sua igreja. E pastor Alexandre e Amigos de Sião, quando é que começa, quando e como você tomou conhecimento e desde quando você vem trabalhando pela organização? Na minha conversão na adolescência, bem como da minha esposa, a irmã Jane, a gente sempre teve um vínculo com Israel, seja história, seja acontecimentos,
seja através de literatura, seja através de filmes, falando sobre o Holocausto, falando sobre a cultura, o povo judeu, as guerras, a nação. Isso sempre nos aproximou, né, de uma curiosidade. E quando cremos em Jesus e nascemos de novo, foi nos dada a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, e li a Bíblia inteira, eu cheguei para o meu pastor e falei, nossa, esse povo judeu, olha que maravilha, eles estão em todo lugar na Bíblia. Eles devem ser todos crentes, né? Ele falou, não, eles precisam ouvir também. Deles vieram o Evangelho, para eles deve voltar o Evangelho. E aquilo, então, brilhou nos meus olhos. Aí, estava noivo com a Jane, e ela foi para o seminário, e ela falou, Ale, vem conhecer um pastor que está dando aula sobre a vida de Cristo. E eu fui assistir uma aula, e ele falando sobre Jesus como judeu, né? Nasceu, a cultura, os costumes, todas aquelas práticas. Ele falando, a gente tem que conhecer isso para a gente entender melhor a Bíblia. Conhecendo o povo, a cultura da Bíblia, você vai entender melhor a Bíblia e você vai poder praticar e vai poder testemunhar melhor. E nessa ocasião, um colega dele, judeu, estava indo para Israel começar um trabalho também lá. E foi muito marcante isso. Aí nós casamos, fomos para um seminário, e no seminário, então, eu entrei em contato com o pastor Thomas, os amigos de Sião, e ele foi nos visitar, levou uma pilha de livros para a gente. Vocês querem saber da cultura judaica, do povo judeu? Então leia isso daqui, uma pilha de livros, assim. Ainda estou lendo os livros. E foi uma benção. Depois voltamos, né? Nós fomos estudar no interior de São Paulo, voltamos para a capital e fomos lá conhecer o Ministério dos Amigos de Sião, e estamos envolvidos desde 2000. Então já são 23 anos. E o nosso campo de atuação é São Paulo, a capital, mas também vamos para outros lugares, outras cidades, outras regiões, né, testemunhando e falando do amor do Senhor Jesus para a toda criatura. E isso inclui os judeus, os gentios, a todos aqueles que o Senhor nos dá a oportunidade de testemunharmos, de lançarmos uma semente. Essa é a nossa função, esse é o nosso chamado, né? Eu lembro que eu estava com o secretário executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo, num evento, e ele virou para mim e falou assim, mas ele perguntou quem nós éramos, estávamos, né, ali, nos apresentamos, ele falou, soube que eu era pastor, ele falou, mas você tenta converter os judeus? Aí eu, né, falei, orei naquela oração instantânea e Deus me deu. Falei, eu tento converter todo mundo, esse foi o termo que ele usou, né? Porque Jesus disse isso, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele gostou daquela resposta, falou, muito bom, que interessante. Então, nós vamos ter um outro evento, eu quero que você vá participar com a gente. Olha só, o que poderia ser uma porta fechada, na verdade, surtiu efeito contrário. Eu tenho um amigo israelense que nós encontramos ele, e ele veio com uma missão para o Brasil. Ele queria encontrar uma liderança evangélica, ele sendo judeu, porque ele veio do Keren Kemet Israel, que é uma instituição de reflorestamento de Israel. Ela é anterior ao Estado judaico. É um ajuntamento de judeus no mundo todo para comprar terras em Israel na época do período turco-otomano e plantar árvores e estabelecer ali o que viria a ser depois os kibbutz. E ele falou, eu preciso de contatos, porque nós temos uma campanha de que os evangélicos, cristãos evangélicos, podem participar plantando bosques, árvores para fazer bosques em Israel. Então tem o Bosque Amigos de Sião lá em Israel que participamos e abrimos o contato. Mas eu fui visitá-lo uma vez, visitei ele em Tel Aviv, onde ele mora, e aí uma hora ele falou para mim assim, olha, eu gosto muito de você, mas eu estou pensando em te deserdar. O Baruch de Mora, o nome dele. Eu falei, como assim, Baruch? Aí ele falou, não, porque toda vez que a gente se encontra, você fala de Jesus, você parece que quer me converter. Aí eu falei, não, mas eu estou só testemunhando. Ele falou, não, eu sei, eu espero isso de você. Mas falou brincando e foi bem interessante, porque era uma amizade, né, sincera, genuína, e que frutificou realmente através dos amigos de Sião, da nossa igreja, outras igrejas, outros ministérios, né, de outras denominações, compraram esse apoio a Israel. E ele ficou muito satisfeito pela missão que ele veio fazer, e isso tudo começou no encontro que nós tivemos. Então, são algumas ilustrações de histórias assim, que a gente tem do nosso ministério. Tem outras que eu acho que você também vai querer falar,
Porque quando há um evento da comunidade judaica, nós somos convidados, né? Por quê? Porque quando a autoridade palestina quis um reconhecimento diplomático no Brasil, e eles estavam ali, a OLP, perdão, antes da autoridade palestina, eles estavam realmente no seu estatuto, que depois vai estar no estatuto do Hamas, a destruição de Israel. E o pastor Thomas, que é o fundador dos Amigos de Sião, da AIME, ele se levantou e falou, não, isso não está certo. Como é que eles podem querer ser reconhecidos diplomaticamente se eles estão desejando a destruição de um outro povo? E ele escreveu para os jornais, ele entrou em contato com autoridades, que nós fazemos isso também, nós mandamos e-mail, mandamos cartas para autoridades para fazer a mediação em favor do conflito, né, lá em Israel com os árabes e com os judeus. E por essa manifestação do pastor Thomas, ele foi ameaçado de morte. E num culto de oração, na quarta-feira, passou um motociclista com garupa atrás, armado, e ele atirou em direção à nossa igreja, e eram portas de vidro, e a porta do meio dá diretamente para o púlpito. E ele atirou, e essa porta então explodiu, a bala ricocheteou dentro da igreja e caiu no banco. E aquilo foi um negócio muito chocante, né? Quem foi no nosso antigo templo não tem mais a porta de vidro no meio, tem uma parede de concreto, né? Mas que foi um testemunho muito forte dentro da comunidade judaica de São Paulo, e isso realmente fez com que eles entendessem que os seus maiores aliados de Israel, nesse sentido, são os cristãos evangélicos, né? acima de tudo, né? Como o Benjamin Netanyahu reconhece em ocasiões específicas, como o Natal, e em outras mesmo, quando há uma manifestação de apoio ao povo judeu. O que não impede, não descarta da gente também continuar orando, né, pela questão do conflito, envolvendo ambas as partes, de um lado os palestinos e os judeus israelenses do outro, em favor que chegue num acordo de paz ali sobre essa questão de 2 estados, que era a proposta original, inclusive na ONU. Muito bem. Quando o pastor Thomas vem para o Brasil, vem já para São Paulo. Sim. E desde então a sede está aqui em São Paulo. Qual o local onde Amigos de Sião se reúnem para encontros, para estudos? Nós estamos a nossa sede, nós temos o auditório Jacob Gartenhaus, que é em Moema. Então a gente está ali na região de Moema. Quem quiser entrar em contato com a gente é só nos acompanhar nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, no YouTube, Facebook, também tem o e-mail dos Amigos de Sião. Então, estamos à disposição de quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso ministério, entrar em contato com a gente, pode me procurar também. E você estava falando, então, pastor, que no seminário despertou, então, esse interesse por Israel, pelo povo judeu, e desde então, logo depois também de concluir os estudos no seminário, você continuou aí fazendo estudos específicos dedicados, né? Conta um pouco para nós também das especializações que você fez aí ao longo deste tempo. Depois de formar no seminário, aí eu fui para o Instituto Tzadik Baimuná, né? Não era esse o nome, mas é o atual nome, e nós fomos para o Instituto, nós fomos fazer o curso, né? Conhecendo o Messias nas Escrituras. E foi assim para a gente o que faltava. A gente tinha uma base muito boa, teológica, acadêmica, sobre a igreja, e também nesse aspecto da igreja de testemunhar para todos os povos, incluindo Israel, sem deixar Israel de fora. Mas a questão da cultura, dos costumes, das profecias messiânicas, tudo isso, das festas, tudo isso foi realmente acrescentado aquilo que a gente já havia estudado, mas agora com uma especialização dentro do Instituto. Então, eu tive aulas com nossos professores maravilhosos, queridos, Darcy, Dirceu, Ion, Caio, e Andrade e outros, mas, sobretudo, na questão cultural das festas, com o Rabino Natan Nishka, né? Que ali foi realmente algo assim, tudo foi programado, planejado para realmente preencher uma compreensão muito boa do que era o que é a igreja, o que é Israel e o que é a nossa parte nisso tudo, né? Como
ministerialmente falando. Então, foi algo assim maravilhoso, que eu recomendo, todos que estão nos assistindo. Existe a possibilidade de você fazer esse curso online, então todos estão convidados, porque a mente realmente vai dilatar, vai abrir, nunca mais volta para o mesmo lugar. E a leitura da Bíblia vai se tornar muito mais profunda, né? Muito mais significativa, porque você vai conhecer o homem hebreu bíblico, que é muito bem falado, explicado, por exemplo, no curso de estudos judaicos na Universidade de São Paulo, onde eu fiz o meu mestrado na Faculdade de Letras da USP. E ali eles falam muito claramente do homem hebreu, para a gente entender melhor o Tanar, que é chamado, né, de Antigo Testamento. Mas foi no Instituto que eu entendi o homem hebreu do Novo Testamento, da Brit Hadashah, e como isso tudo está conectado. Também fiz o curso de judaísmo no Centro da Cultura Judaica. Pude fazer hebraico moderno lá numa Ulpan, em Jerusalém, durante o nosso tempo de estágio transcultural em Israel por 6 meses. Viajar pelo país, conhecer toda os a lugares. família, com a Jane, com o Gabriel, Com a Jane, o Nicolas e o Gabriel. Pequenos. O Nicolas com 5 para 6 anos e o Gabriel de 1 ano e meio para 2 anos. Né? Então, tivemos essa experiência de andar pelo país, né? Alugar carro, comprar barraca, acampar. Durante 6 meses. 6 meses. Sim, alugamos um quarto em Jerusalém, de uma missão evangélica espanhola, e depois estudava 4 dias por semana, 4 horas por dia, mais 4 horas depois da aula, e nos outros dias visitávamos as congregações, visitávamos a sinagoga e visitávamos Israel todo, né? O país. Então foi uma aventura. Muito bem, muito bem. Os encontros do Amigo de Sião, eles acontecem, para aqueles que são de fora, pode acompanhar também pela internet, né? Pelo canal do YouTube. Você tem aqui a descrição aqui embaixo, né? Os canais onde você pode entrar em contato com a organização, com o pastor Alexandre também. E tem o canal do YouTube onde você vai encontrar diversos vídeos sobre vários assuntos, estudos, né? Que são dados ali. Também o Encontros do Amigo de Sião acontece às sextas-feiras, eventualmente de forma online, né, pastor? Todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós temos o encontro, temos a live do Encontro dos Amigos de Sião. E uma vez por mês, nós temos o encontro presencial. E, inclusive, todos estão convidados, né, a acessar, assistir esses encontros às sextas-feiras, às 20 horas, no canal do YouTube dos Amigos de Sião. Na verdade, é o contrário, né? Depois da pandemia, né, as coisas mudaram um pouco, né, pastor? Então, a maior parte do trabalho é feito através das lives, onde em qualquer lugar do país você pode acompanhar. E do mundo, né? Tem o pessoal de Israel, de Portugal, que acompanha a gente. E também presencialmente, uma vez por mês, também tem um encontro presencial. Também como o Instituto Tzadik. Antes da pandemia, os nossos trabalhos eram mais presenciais, os cursos. Depois acabou mudando, né? Nós tivemos que nos adaptar para formato online, virtual. E assim, né, fizemos também essa mudança, essa transformação. A maioria dos nossos trabalhos também de estudos, né, de cursos, são feitos de maneira virtual, assim também como os Amigos de Sião. Mais uma vez, pastor Alexandre, tem caravana do Amigos de Sião. O pastor Alexandre é guia espiritual nas caravanas que são feitas para Israel. Você que tem acompanhado aqui o programa, você já teve um conteúdo aí vasto aí, né, com judeus, testemunho de judeus. Tivemos aqui já vários programas falando sobre as festas judaicas, sobre os costumes, a cultura judaica, o trabalho de testemunho entre os judeus. E se você quer conhecer, né, ou retornar ou ir pela primeira vez para Israel, você tem a oportunidade de ir através dos Amigos de Sião. Qual que é a próxima caravana aí, pastor? Esse ano nós temos caravana indo para Israel. Sim, nós temos agora a próxima caravana, dia 8 de julho.
O nosso guia em Israel é um querido nosso, é um judeu crente no Senhor Jesus, que vai estar nos conduzindo, e eu cuido da parte, ele vai trabalhar a parte histórica e arqueológica, e eu cuido da parte espiritual, daquelas aplicações, diante de cada lugar maravilhoso que vamos estar, né? Então, eu sou o líder espiritual do grupo. Temos as caravanas para a primeira viagem para Israel, essa de julho, e a 8 de julho e 8 de novembro. Então, se você não quer ir, não dá para você ir agora nas férias de julho, porque tem uma vaga ainda. Então, entre em Então tá contato. quase esgotando aí. Julho já tá fechando. Temos aí temos uma vaga sobrando, que foi, infelizmente, a desistência de um colega pastor. Infelizmente, ele vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas, ou 8 de novembro. Já no ano que vem, a gente tem a caravana para quem já foi para Israel, então não seria a primeira viagem, em que nós vamos passar, então, aí sim dá para dividir, nós vamos passar no Egito, na Jordânia e em Israel. Esse é para quem já foi, né, a primeira viagem. Mas se você quiser ir na primeira viagem já fazer o Egito, Jordânia e Israel, também será muito bem-vindo. Pensamos naqueles que querem retornar. Mas se você tem vontade, desejo de conhecer esses 3 lugares, com certeza vai valer a pena. Vamos estar lá no Cairo, no Nilo, nas pirâmides, no museu. Depois vamos ir para o Sinai, vamos subir o Sinai, né? Aqueles 3.000 metros de altura, com 800 degraus quando chega na última etapa, são 800 degraus. Então, quem estiver em boa forma ou quem quiser ir, começa agora a entrar em boa forma para subir com a gente. Então, é isso aí. E a Jordânia, Petra, uma das 7 maravilhas do mundo, e claro, fechando com chave de ouro em Israel, Jerusalém, sobretudo. Muito bem. Então nós queremos, pastor Alexandre, agradecer mais uma vez por estar conosco no Israel para Jesus. Você está aí, então, com as informações. Se você quiser participar, né, se envolver com o grupo Amigos de Sião, então você será muito bem-vindo. Mais uma vez aqui, mostramos aqui o livro do pastor Alexandre, Israel, a Igreja e o Mundo, que você pode adquirir através dos canais dispostos aqui, e também sobre as caravanas realizadas para Israel. Você também que tiver o interesse pode fazer o contato aí através dos canais aí já publicados aqui. Nós queremos agradecer pela sua audiência, por estar conosco, assistindo aqui até o final do programa. Um grande abraço, Shalom Aleichem, e até o nosso próximo encontro.